Irmão William, um jovem muito precioso, gosta muito das crianças e cativa de uma forma muito boa a cada uma delas. Nos eventos realizados nas solenidades, sempre que acionado para desenvolver alguma atividade ou alguma mensagem, a resposta é sempre positiva, demonstrando seu prazer em participar da obra de Deus. Gosta de estar presente nas viagens entre as igrejas e se relaciona muito bem com todos os irmãos. Teve uma experiência muito boa com Deus, num acontecimento interessante em sua vida, e decidiu compartilhar com todos nós, conforme veremos a partir de agora. Senhor, sou um vaso que precisa ser moldado. Seu nome completo? William Barbosa Alves. Sua idade? 27 anos. Quanto tempo de fé você tem? De fé, eu tenho aproximadamente uns 24 anos, 25. Os seus pais sempre foram evangélicos? Não, quando eu nasci, meu pai e minha mãe eles eram católicos. Não eram católicos que frequentavam assim com assiduidade a igreja, e esporadicamente algum batismo, casamento, mas eram católicos. Sabe o que motivou eles a mudar para o evangelho? Pelo que minha mãe conta, ela morava em Minas Gerais, veio aqui para São Paulo, conheci meu pai, casou com ele. Aí quando eu nasci, perto de me batizar, eu tinha mais ou menos uns 2 meses, aí ela ia me batizar na igreja católica. Aí tinha uma vizinha que era evangélica, falou assim, não é certo batizar criança e tal. Aí elas começaram a ter uma proximidade e ela convidou meu pai e minha mãe para ir para a igreja dela, para fazer uma visita. Aí eles foram conhecer e começaram a frequentar a igreja. E aí, no caso, quando eles frequentaram a igreja evangélica, já foi no nome Yehoshua ou não? Não, era uma igreja evangélica que acreditava em Jesus, chamada União na Fé. E aí, depois de quanto tempo, você sabe dizer que eles vieram para a fé no nome Yehoshua? A partir do momento que eles entraram na igreja evangélica, passou mais ou menos uns 2 anos, foi um período breve nessa igreja também. Aí logo depois de 2 anos eles conheceram o nome Yehoshua. A igreja na verdade conheceu de uma forma geral, aí eles aderiram à fé. Então você tinha mais ou menos aí uns 5 anos, é isso? Tinha de 3 para 4 anos. Quando veio para o nome Yehoshua? Sim. Essa história que você fala da igreja toda aceitar, então você é filho do irmão João, né, que deu a entrevista já aqui pro canal. Sim. Essa é a história que ele conta, de que a igreja inteira aceitou a fé nessa pregação? Foi nesse momento? É disso que você está falando? Sim, nesse momento. Acho que um irmão ouviu uma irmã pregar para ele, assim, teve uma pregação no ônibus. Aí ele falou com a igreja, ele comentou. A igreja começou a estudar e começou a ver que tinha sentido no que foi falado, começou a pesquisar. Aí foi quando o irmão Paulo ele foi na igreja, o irmão Paulo Roberto, que aí ele passou um estudo para a igreja e a igreja aceitou o nome Yehoshua. Você, por exemplo, você começou a ter um entendimento do que é uma fé, uma religião, você já estava no meio das testemunhas de Yehoshua, né? Sim, de criança o que eu me lembro assim, de uma igreja tal, já era a igreja de Yehoshua, já pelo que eu me lembro da minha infância. E me diz uma coisa, você é uma pessoa assim que tem um bom conhecimento das escrituras, que tem uma forma de interpretar os textos muito boa, eu pelo menos considero dessa forma. O que despertou esse interesse em você? Assim, questão da Bíblia, de criança eu não tinha muito interesse por leitura. O interesse por leitura ele foi bem assim, na fase da adolescência, lá por uns 15 anos. Quando criança assim tinha, por exemplo, o texto das bem-aventuranças. Toda vez que eu pegava a Bíblia, eu sempre lia aquele texto ali. Que eu lia as bem-aventuranças, eu gostava. Mas de uma forma geral, não tinha costume de ler a Bíblia. O interesse surgiu mais ou menos com uns 15 anos. Ali que eu comecei a ler, eu comecei a me interessar pela história. Que foi quando eu tinha passado um período fora da igreja. Passou a parte ali da infância, aí mais ou menos com uns 12 anos, a gente saiu da igreja. Ficou mais ou menos 2 anos fora, 2, 3 anos. Aí quando eu vim aqui para a igreja do Savoy, que aí que eu passei a ter um interesse em ler a Bíblia de verdade, que eu pegava, lia vários textos, conversava sobre a Bíblia, mas foi mais ou menos nesse período que eu comecei a ter um interesse de verdade pela Bíblia.
William, para que as pessoas possam te conhecer melhor, tem algum testemunho, algum acontecimento que você gostaria de destacar dessa entrevista? Sim, tem esse acontecimento que eu não me lembro exatamente a data. Lembro que tem 5 anos mais ou menos, aconteceu num período de férias escolares. Um dia de tarde assim, eu saí da minha casa, fui por uma pracinha que tinha perto de casa. Aí eu me sentei ali na praça, aí tinha umas crianças assim na rua de cima brincando de pipa, essas coisas assim. Aí eu tava numa pracinha que era um cruzamento de 2 ruas, perto de casa. Aí eu me sentei ali durante a tarde, aí de repente passou uma criança assim atrás, da rua de trás assim da praça. Aí ela tava olhando pros lados assim, como quem procura alguma coisa. Aí eu achei que ela tava procurando pipa, que era período de férias, as crianças brincando ali. Aí ela tava passando assim, aí bem no chão assim, na frente do banco onde eu tava, tinha uma pipa ali. Quando eu me sentei, eu achei que era de uma criança que tava brincando perto, mas depois fui ver que não era de ninguém. Eu pensei assim, caiu aqui e ninguém veio buscar. Aí logo quando o menino ia atravessar a rua, aí eu falei assim, ô menino, espera aí, vem aqui. Aí eu peguei a pipa e falei assim, aqui ó, achei que ele tava procurando isso. Aí ele tava atravessando, ele parou assim. Aí eu peguei a pipa do chão e fui na direção dele para entregar. Aí quando eu cheguei perto dele, aí eu vi que ele tava chorando. Aí eu falei assim, nossa, o que foi que aconteceu? Você tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Aí ele contou que tinha se perdido os pais dele. Ele morava no Nordeste, veio aqui para São Paulo, passar as férias, estava passeando com a família na avenida e acabou se perdendo. Aí eu falei assim, não, vou tentar te ajudar, ver alguma coisa assim, você lembra mais ou menos onde estava, algum ponto de referência. Ele falou assim, não, eu estava num lugar que tinha bastante gente, mas ele não sabia dizer exatamente onde era, não conseguia dar um ponto de referência, porque ele não conhecia nada aqui. Aí nessa hora, do nada assim, eu pensei assim, falei, Deus, me ajuda a ajudar esse menino. Aí eu falei assim, eu vou te ajudar. Aí eu saí com ele assim, comecei a andar, ver assim mais ou menos se ele via algum ponto de referência, para ver de onde ele tinha vindo. Aí eu saí com o menino assim, ele conversando lá que o pai dele tava passeando aqui, que ele morava só com a mãe no Nordeste, era pai e mãe separado. Aí ele veio passar umas férias aqui, aí andando assim com a avó e com o pai na avenida, se perdeu assim, num lugar movimentado. Aí eu falei assim, bom, o lugar movimentado que tem aqui perto é a Avenida Mateu Bem. Aí fui com ele até a avenida, tentando imaginar, conversando com ele para ver se ele sabia o nome do pai, da mãe, assim, para ter uma referência. Aí eu pensei assim, vou tentar te ajudar. Se eu não conseguir, eu vou ali numa delegacia, encontrar um policial, falo com ele e deixo ali para eles tentar te ajudar. Aí eu cheguei com eles na Avenida Mateu Bem, já era o finalzinho do dia, já tava dando o pôr do sol já. Aí eu falei com ele assim, bom, aqui é um lugar movimentado, não sei se aqui você também não sabe. Vamos fazer assim, a gente vai andar pela avenida, ficar andando por ela, para ver se encontra o seu pai ou sua avó. Aí quando eu acabei de falar isso com ele, apareceu a avó dele e o pai dele, como se a gente tivesse combinado de se encontrar ali num lugar e naquela hora ali. Eu acabei de falar, eles chegaram. Aí a avó agradeceu, o pai agradeceu também. O menino foi lá, deu um abraço forte na avó, ficou feliz. E naquele momento eu vi assim que Deus, ele me ajudou a ajudar alguém. Aquilo foi uma experiência muito boa para mim. Eu conversei com Deus, pedi uma coisa para ele e ele me atendeu. A situação ali do jeito que aconteceu, né? O menino tava passando ali, tinha uma pipa ali que eu não sabia de quem que era, peguei ali, falei com ele e tava precisando de ajuda. Eu vi que Deus ajudou o menino e também me ajudou ali, me deu uma boa experiência de vida. Como diz, não existe coincidência, né? Exatamente, não foi coincidência. Acha que foi coincidência até pipa, mas realmente eram os planos do Eterno para que você conseguisse auxiliar alguém e auxiliar uma boa experiência, pessoal, né? Também. É, uma boa experiência com Deus, realmente. Eu gostaria que você destacasse da sua trajetória algum momento de luta ou de tristeza que você pudesse compartilhar conosco. Sim, a minha vida não teve seus altos e baixos, grandes tristezas, decepções. O momento assim que eu posso destacar como um triste na minha vida foi quando eu perdi a minha avó. Eu era bem criancinha, tinha uns 6 anos mais ou menos, estava na pré-escola. Aí teve um dia que eu estava indo para a escola, aí assim, no caminho de ir para a escola, eu encontrei a minha avó. Ela queria ir para casa, aí ela perguntou se minha mãe estava em casa, eu falei, não, minha mãe saiu, mas eu tô com a chave aqui de casa, se a senhora quiser pode ir para lá, esperar ela. Ela falou assim, não, vou passar num outro lugar. Aí eu abracei minha avó, era uma pessoa muito boa, muito caridosa, eu era bem próximo dela também. Aí eu abracei ela e fui para a escola. Aí quando eu voltei para a escola, ela tinha falecido já. Ela, no meio do caminho ali, naquele período ali, teve um infarto. Ela infartou, aí quando eu voltei da escola, ela já tinha falecido.
Aí foi um momento triste que marcou a minha vida de uma forma negativa. Você lembra que idade ela tinha? Ela já tinha mais de 70, tinha uns 75, 76 anos. Ela tinha problema cardíaco também, usava marca-passo. Aí acabou acontecendo. Realmente não é fácil perder um ente querido, né? Em contrapartida, o que você destacaria de um momento assim de maior alegria na sua vida? Eu acredito que na minha vida não teve um grande momento assim de alegria. Teve vários momentos bons, vários momentos alegres. Eu acho que eu juntando cada momento desse, ele me dá uma coisa boa, me dá uma alegria assim. Eu ter vários momentos assim para relembrar. Na igreja, por exemplo, de momentos bons que eu tive, quando você, às vezes você vem triste assim para a igreja, às vezes você vem até desanimado para a igreja. Mas você vem e parece que acontece uma coisa diferente na igreja. Você entra de um jeito, mas sai de um jeito diferente. Às vezes um louvor que toca, uma mensagem assim que você vê, nossa, que mensagem diferente. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui para ver essa mensagem. É uma coisa que toca você, que marca ali a vida, marca um momento ali alegre. E a minha vida ela é feita de vários momentos como esse. Na igreja, com a família, com os amigos. São momentos que marcam na vida. A gente já fez pelo menos algumas viagens, né? A gente já fez aí, conhecendo irmãos e tal. Tem alguma dessas viagens que você lembra que foi muito boa, que você gostaria de repetir? Uma que eu gostei bastante foi quando a gente foi primeira vez que a gente foi no encontro em Uberlândia, o culto de ação e graça. Se eu não me engano foi em 2018. Foi uma situação diferente ali, foi eu, você, o Juninho, foi a sua família, meu pai. Aquilo ali marcou pra mim, eu gostei tanto que eu senti desejo de voltar lá de novo. Conheci vários irmãos que se acabou criando uma amizade. Eu acredito que marcou positivamente essa viagem. Realmente, foi das melhores mesmo. Sim. Vamos lá, perguntas simples, né? Ping-pong aqui, respostas rápidas. Um louvor que toca o seu coração. Atualmente é Senhor, eu sou um vaso. Uma passagem bíblica que mexe contigo. Tem várias passagens aqui que marca assim. É a história de Abraão, quando ele vai levar o filho dele para ser sacrificado. E quando ele está prestes a sacrificar a criança, aí o anjo intervém na situação ali, né? Ele fala assim: Abraão, não estenda a tua mão sobre a criança, pois agora eu sei que você teme a Deus, por você não ter me negado o teu filho, o teu único filho a quem você ama. Aí o anjo diz, o anjo de Deus: eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Aquela passagem que você conhece toda a história de Abraão, toda a história dele é bonita, mas é aquele momento ali. Você abre a Bíblia, você conhece toda a história, mas você vê aquele ali e te dá um impacto aquela história. A situação, a atitude de Abraão e como Deus retribuiu aquela atitude dele. Realmente. E tem de Jeremias também, que o livro todo de Jeremias é Jeremias alertando o povo para ele se arrepender, se converter, porque senão Deus ele entrega na mão dos inimigos. E o povo não dá mínima para a mensagem de Deus, até que eles vão para o cativeiro. E no cativeiro lá chega sem saber o que vai ser deles, perdeu casa, perdeu família, perdeu o templo. O próprio Deus falou assim: porque vocês me abandonaram, agora eu vou abandonar vocês. Aí ele chega lá no cativeiro sem saber o que vai ser deles. Aí Deus fala assim: Jeremias, escreve uma carta para os cativos lá na Babilônia. Aí a carta diz assim: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos para o bem e não para o mal, para que vocês tenham um futuro e uma esperança. Deus ele mostra assim que a ira dele, ela dura um momento ali, mas o favor, a misericórdia dura para sempre, como disse Davi. Amém. Personagem da Escritura que você gostaria de conhecer pessoalmente? Eu gostaria de conhecer o próprio rei Davi. Uma pessoa que teve seus altos e baixos na vida, era alguém segundo o coração de Deus, mas não foi perfeito, ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo. Deus deu para ele desafios que ele, com o auxílio de Deus, ele conseguiu superar. Conseguiu ser uma pessoa melhor, ele conseguiu ser de fato ali do decorrer da vida. No final ele conseguiu ser um exemplo de pessoa e ser um homem segundo o coração de Deus de verdade. Bom, eu sei que você, assim como todos nós, e conforme você acabou de testemunhar também, você já teve as suas experiências com Deus, né? Sim. Como você colocou, que fez uma oração ali em pensamento para ajudar aquela criança e meio que de imediato Deus Sim. te atendeu, né? E é muito bom a gente ter esse tipo de experiência com Deus. Mas se você tivesse agora aqui vendo ele face a face, o que você diria para ele? Então, tem aquelas coisas que todo dia você acaba falando com ele assim, você não vê, não é pessoalmente assim, mas você fala com ele. Às vezes você vai dormir assim, um dia você errou naquele dia, foi um dia difícil, você fala assim: Deus, me ajuda a acertar no próximo dia, me ajude a ser uma pessoa melhor.
Você procura ser uma pessoa melhor aí falando com ele. Mas se eu pudesse ver ele pessoalmente aqui, falar alguma coisa com ele, eu diria assim: Senhor, me ajude a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Aquilo que o Senhor pretende para minha vida, aquilo que o Senhor planejou para mim, me guia para que eu siga esses caminhos e eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu preciso que venha sobre mim o azeite que emana do céu.